Meu amigo vascaíno, respira fundo, porque o que a gente viveu nas últimas horas ainda está ecoando na cabeça de todo mundo. A sexta-feira amanheceu com aquele brilho diferente, quase como se o sol tivesse entendido que o torcedor precisava desse carinho depois da noite histórica no Maracanã. Parece até que a cidade acordou sorrindo, e não é para menos. Porque o Vasco da Gama finalmente deu aquele passo que tanta gente duvidava que fosse capaz de dar. Um passo firme, gigante, cheio de alma, daqueles que lembram exatamente por que esse clube mexe tanto com a gente. Não tem nada mais forte do que ver o time responder dentro de campo quando todo mundo lá fora tenta diminuir, tenta apequenar, tenta decretar um resultado antes mesmo da bola rolar. O que aconteceu ontem foi o tipo de noite que o torcedor nunca esquece e sempre conta com orgulho. E o melhor de tudo é que o jogo não foi fácil, não começou bem. Não parecia que seria aquela virada que faz qualquer vascaíno vibrar até perder a voz. O time entrou em campo diante de mais de 64 mil pessoas e já de cara teve que encarar um gol bobo, daqueles que irritam porque fogem totalmente do que tinha sido planejado. A jogada ensaiada dos caras encaixou, a defesa vacilou e a bola morreu lá dentro. Nesse momento, muita gente poderia ter abaixado a cabeça. Porque durante as últimas semanas, o Vasco vinha vivendo uma fase complicada, com derrotas que machucam qualquer torcedor. Só que ontem foi diferente. Ontem, o time não aceitou ser aquilo que tentaram fazer dele. O torcedor empurrou, acreditou e transformou o Maracanã numa força que parecia puxar cada jogador pelo braço. E quando o empate saiu, meu amigo, dava para sentir que alguma coisa tinha virado no ar. A atmosfera mudou completamente. Parecia que o estádio respirava junto com o time. O Fluminense, que muita gente tratava como dono do futebol mais bonito do país, começou a sentir que o jogo não seria aquele passeio anunciado por alguns. O Vasco se impôs. Brigou por cada metro de campo e mostrou que camisa pesada não se desfaz por causa de um mau momento. E aí veio aquele final apoteótico que fez até quem estava quieto pular da cadeira. Na última bola, quando já parecia que o empate seria um bom resultado, Pablo Vegetti colocou o nome dele na noite e virou o jogo. Um gol que explodiu o estádio e transformou o Maracanã numa festa cruz-maltina daquelas que arrepiam até quem está vendo pela televisão. O time terminou a partida com um pouco mais da metade da posse de bola, finalizando mais do que o adversário e mostrando que não entrou ali só para se defender. Entrou para competir e para mudar a história. Para muitos, o Fluminense era favorito absoluto, embalado, vivendo fase melhor. Mas isso não se impôs diante de um Vasco cascudo, faminto e empurrado por uma torcida que não deixou o time respirar sozinho em nenhum momento. O que muita gente não entende é que esses dias complicados, essas derrotas que machucam, esses períodos de cobrança fazem parte da construção de um elenco que vai aprendendo a lidar com pressão. O próprio treinador destacou isso quando falou depois do jogo, lembrando que o elenco tem entendido cada vez mais o peso de vestir essa camisa, a responsabilidade e, principalmente, o privilégio que é estar em campo com milhares de pessoas cantando o teu nome. E o mais bonito é que ele não falou isso da boca para fora. Ele falou porque está vivendo na prática o que significa ter duas casas cheias, tanto São Januário quanto o Maracanã. Falou do quanto esse time tem aprendido a jogar com a torcida perto, de como esse apoio tem transformado os jogadores e dado confiança para reagir em momentos delicados. Lembrou das vezes em que o time deixou o torcedor na mão, das derrotas que não deveriam ter acontecido, mas reforçou que esse grupo tem trabalhado muito para virar a chave.
E ontem o Vasco jogou como quem sabe que o primeiro jogo é só metade do caminho. 2-1 não é vantagem tranquila, não define nada, mas mostra que o time tem alma e tem força para duelar até o fim. E se a festa no estádio já foi coisa de outro planeta, o que aconteceu fora dele só reforça o tamanho dessa torcida. A quantidade de vídeos que começaram a surgir depois da partida era absurda. Em todo canto do Brasil tinha vascaíno comemorando como se estivesse dentro do Maracanã. Nas ruas do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Maranhão, no Amapá, parecia até final de campeonato. Bandeiras, fogos, gente cantando músicas que só o torcedor do Vasco sabe cantar daquele jeito que estremece o peito de quem ouve. Era uma conexão nacional, como se o clube tivesse disparado um sinal que atravessou o país inteiro e juntou cada apaixonado pela Cruz de Malta num mesmo sentimento. E no meio dessa onda de emoção, teve também o momento das famílias dos jogadores comemorando. As esposas dos atletas estavam no Maracanã, vibrando como torcedoras, fazendo parte da energia que tomou conta do estádio. Quando o clima está bom interna e externamente, tudo flui diferente. Isso fortalece o ambiente, aproxima o elenco e deixa claro que a união dentro e fora de campo faz diferença nos momentos decisivos. E como se isso fosse pouco, ainda teve a fala do Coutinho, que voltou a sentir de perto o que é jogar com a torcida do Vasco empurrando do início ao fim. Ele contou que entrou em campo arrepiado. Comparou a vibração ao que viveu na Inglaterra e deixou claro que o barulho da arquibancada faz toda a diferença. Disse que a torcida foi fundamental e que o time sabe que vai precisar dela de novo no próximo jogo. É bonito ver um jogador com a história dele falando com brilho no olho sobre o que sentiu. E se tem um nome que ainda precisa ser exaltado com a calma que ele merece, esse nome é o do Rayan. O garoto não só abriu o caminho da virada, como foi peça-chave em absolutamente tudo o que aconteceu de importante no ataque. Ele foi o tipo de jogador que muda roteiro de jogo, que bagunça a marcação, que obriga o adversário a recuar um passo porque não sabe exatamente o que esperar. Cada toque dele tinha intenção. Cada arrancada parecia carregar uma faísca de perigo. E isso não passou despercebido por ninguém. Não foi por acaso que o treinador falou com tanta convicção sobre a importância de colocar o Rayan em zonas do campo onde ele pudesse participar mais, receber mais, decidir mais. Desde a chegada do treinador, uma das maiores preocupações era justamente fazer esse talento render tudo o que ele tem para oferecer. E ontem isso ficou evidente. No segundo tempo, quando o posicionamento foi ajustado, ficou claríssimo como ele começava a receber a bola no ponto certo, na região onde ele tira vantagem, acelera, corta, invade o espaço e cria o caos que todo defensor odeia encarar. A jogada do segundo gol, inclusive, nasce justamente desse entendimento. Mesmo que não tenha sido o autor da finalização, toda a construção da jogada passou pelos pés dele. Ele carregou, abriu espaço, atraiu a marcação e permitiu que o time crescesse na posse e no perigo. É impressionante como ele se apresenta para o jogo com naturalidade. Não se esconde, não se assusta com a pressão, não sente o peso de uma semifinal diante de um estádio lotado. Parece até que nasceu para esse tipo de noite. E quando o treinador destacou que jogar no Vasco não é para qualquer um, não foi exagero. A torcida empurra, emociona, mas também exige e pressiona. É um ambiente intenso, e ver um jogador jovem, revelado dentro da própria casa, se comportando como alguém experiente, é algo que empolga qualquer torcedor.
O clube sabe que o futuro dele é brilhante e que, inevitavelmente, uma hora vai aparecer uma proposta gigantesca de fora do país. Mas, enquanto esse dia não chega, o torcedor precisa mesmo aproveitar. Aproveitar porque não é todo dia que surge um jogador com esse tipo de personalidade e talento, e enquanto ele vestir essa camisa, cada partida será um capítulo importante da sua história. Outro ponto que chamou a atenção e não poderia passar batido foi a forma como o grupo reagiu ao momento mais delicado da partida. Quando o time levou o gol no início, muitos poderiam ter sentido o golpe, especialmente considerando a sequência negativa que vinha carregando. Era o tipo de situação que podia abalar, podia desorganizar emocionalmente, mas não desorganizou. Mesmo em desvantagem, o time não deixou de tentar construir, não abriu mão de competir e não permitiu que o adversário tomasse conta do jogo. Isso mostra que existe ali uma solidez emocional que talvez ainda não tivesse aparecido em outros momentos da temporada. Essa maturidade não surge por acaso. Ela é consequência de trabalho, de repetição, de erro e correção. Consequência também de entender que vestir a camisa do Vasco exige mais do que técnica. Exige personalidade, exige coragem para encarar os próprios vacilos e continuar tentando. Foi exatamente isso que o treinador quis dizer quando falou que o elenco está aprendendo. Pouco a pouco, o que é ser Vasco? O time errou muito ao longo das últimas semanas, entregou resultados que não poderia ter entregue, deixou escapar partidas que estavam praticamente resolvidas e tudo isso pesou. Só que o time não se escondeu. Continuou treinando, continuou buscando, continuou se colocando no caminho da recuperação. E quando a torcida vê isso, quando enxerga essa entrega, ela entende. E quando entende, abraça. Ontem, o estádio inteiro parecia estar ligado à mesma corrente. Não tinha espaço para dúvida, para silêncio ou para desânimo. Era grito, era canto, era pressão positiva. E isso fez uma diferença absurda. Tanto que o próprio Coutinho falou com brilho no olhar sobre a sensação de entrar em campo arrepiado. E não era só ele. Quem estava no Maracanã sentiu o clima especial. Quem viu pela televisão também percebeu. Era como se o estádio respirasse um único ar. Outro ponto que deixou a noite ainda mais simbólica foi ver como o grupo inteiro estava envolvido não só com o jogo, mas com o clima criado em volta dele. As famílias presentes nas arquibancadas, os jogadores olhando para cima após o apito final, vibrando junto com a torcida, mostrando que existe uma conexão que começa a tomar forma de verdade. Quando existe sintonia entre time e arquibancada, quando existe cumplicidade, tudo fica mais leve. O jogador corre diferente, o estádio canta mais alto e o futebol toma um brilho que não tem como explicar com palavras. É algo que só quem sente entende. E como se a noite já não tivesse sido grande o suficiente, ainda houve as imagens das festas espalhadas pelo Brasil. Vídeos de ruas tomadas, de bandeiras tremulando, de pessoas cantando como se estivessem dentro do estádio. Parece exagero para quem vê de fora. Mas quem é Vasco sabe que não existe exagero quando o assunto é esse clube. O sentimento atravessa os limites do estádio, atravessa fronteira de estado, atravessa gerações. Ver cidades como Vitória, São Luís e Macapá em festa depois de um jogo de semifinal mostra claramente que o Vasco não é apenas um time de futebol. É uma identidade. É um modo de viver. É algo que se carrega no peito com orgulho, mesmo nos dias difíceis, principalmente nos dias difíceis. E talvez seja por isso que tanta gente ficou tão emocionada após o apito final. Porque não foi só uma virada, não foi só uma vitória, não foi só um passo rumo à decisão. Foi uma resposta para todos os que duvidaram.
Foi um recado para quem achou que a história do clube poderia ser apagada por um momento ruim. Foi um lembrete de que a camisa pesa, que a torcida empurra e que o time, quando está conectado, é capaz de coisas que muita gente não imagina. E o treinador, ao falar que essa é apenas metade do confronto, deixou claro que ninguém ali está deslumbrado. A vantagem existe, claro, mas não garante nada. O jogo de volta será tão duro quanto o primeiro, talvez ainda mais, e o time sabe que precisará da mesma alma, da mesma entrega, do mesmo espírito combativo. Mas é impossível negar que, depois de ontem, o torcedor ganhou combustível para acreditar de novo. A sensação de caminhar rumo a uma final, depois de tantos anos sem disputar um título nacional, é algo que mexe com qualquer vascaíno. E mesmo que a história ainda esteja sendo escrita, o roteiro já ganhou intensidade, emoção e aquela pitada de drama que só o Vasco consegue proporcionar. E enquanto o próximo duelo não chega, o vascaíno segue respirando essa atmosfera, revivendo cada detalhe, alimentando a confiança e reforçando aquele sentimento que nunca abandonou ninguém: o amor incondicional pelo clube. Porque quando o Vasco decide acordar, não tem quem consiga ignorar. E quando a torcida entra junto, o gigante cresce, se impõe e mostra porque sempre fez parte da história do futebol brasileiro de maneira tão marcante. A torcida segue alimentando essa chama. Continua cantando, continua acreditando, continua empurrando. O sentimento é de que algo grande está se aproximando. Algo que pode marcar essa geração de torcedores que tanto esperou por um momento assim. Cada canto, cada bandeira, cada lágrima, cada sorriso faz parte dessa construção coletiva que ontem ganhou mais um capítulo importante. E o mais bonito é que ninguém vive isso sozinho. O Vasco faz o torcedor se sentir parte da história, como se cada grito tivesse impacto direto no que acontece dentro de campo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, o clima está longe de ser tranquilo. Após a vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2-1, um episódio promete agitar ainda mais o ambiente entre os times e chamar a atenção dos torcedores e comentaristas esportivos. Felipe Coutinho, meia de destaque do Vasco, virou assunto nas redes sociais e nos corredores do clube após uma declaração que deixou muitos surpresos e levantou especulações sobre o que realmente se passa nos vestiários. Tudo começou depois da partida, quando o clima de euforia tomou conta do elenco vascaíno. Em meio às entrevistas pós-jogo, Coutinho foi questionado sobre Soteldo, jogador que vinha sendo assunto constante por sua forma de atuar e pela presença midiática. A resposta do meio-campista vascaíno não apenas surpreendeu, como rapidamente se espalhou entre torcedores e jornalistas. O jogo se ganha em campo. A frase, curta, direta e carregada de um certo tom de desafio, já gerou diversas interpretações. Para alguns, foi apenas uma provocação saudável, típica de quem celebra um triunfo importante. Para outros, é um recado velado que poderia indicar pequenas tensões entre os jogadores fora de campo. O que realmente chamou a atenção foi a maneira como Coutinho pronunciou a frase, com firmeza e sem hesitação, como se cada palavra tivesse sido cuidadosamente pensada. Nos bastidores, comenta-se que a relação entre os jogadores do Vasco e alguns rivais tem sido alvo de especulações há semanas e que a vitória sobre o Fluminense só serviu para aumentar o burburinho.
Entre os torcedores, já se fala em futuras provocações em partidas seguintes, além de um possível clima de disputa interna, mesmo dentro do próprio elenco. A imprensa esportiva carioca não deixou passar despercebido e tratou imediatamente a declaração como um dos principais burburinhos do futebol local. Alguns veículos já especulam sobre o efeito que essas palavras podem ter no desempenho do Vasco nas próximas partidas, enquanto outros apontam que o comentário de Coutinho é apenas uma forma de reafirmar confiança e foco na competição. O fato é que, em tempos de redes sociais, qualquer frase dita em entrevista pós-jogo pode se tornar viral e alimentar rumores que vão muito além do campo. Enquanto isso, torcedores de diferentes clubes não param de debater a frase, criando memes, discussões acaloradas e até apostas sobre como Soteldo poderá responder futuramente. E claro, tudo isso só aumenta a expectativa para os próximos confrontos. Se a intenção de Coutinho era marcar território e mostrar postura firme, ele conseguiu. O burburinho está feito e ninguém quer perder um detalhe do que vem por aí. No futebol, como ele mesmo disse, o jogo se ganha em campo, mas fora dele, a narrativa certamente também promete. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!